Vocês estão vendo, né? Um atropelo da seleção brasileira. Então vamos resumir toda essa parada que rolou no jogo de hoje. Meu filho, meu nome é Heitor e eu vou resumir do meu jeito essa porra aqui, tá? Vou resumir mais ou menos o que aconteceu nesse jogo. Um jogo em que a gente esperava que o Brasil fosse ter uma boa partida e realmente aconteceu. Mas claro, a gente vai destrinchar e detalhar tudo sobre esse jogo. É o nosso novo quadro, resumo de jogos, tá? Então vamos ter alguns jogos aqui do Brasileirão que a gente vai resumir. Tem jogo da Premier League também que a gente vai amar. Hoje é o da seleção brasileira, que é o que importa, meu filho. Então vamos começar aqui com a escalação da seleção brasileira, né? Já tivemos aqui, ó, o Brasil num 4-2-4, mas um pouco diferente, porque aqui a gente tem Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Éder Militão, Vitinho e Bento. A gente lembra que o Vitinho foi convocado no lugar do Wanderson, que provavelmente, se não tivesse o Vitinho, seria o lateral direito titular. E Douglas Santos, que também vem fazendo sua boa campanha na seleção brasileira, meu filho. Mesmo, mas ele não tem nome, mas ele tá no Zenit, mas vem fazendo uma boa campanha pela seleção, vem sendo um dos caras pilares compactados nessa seleção, que a gente não pode duvidar de estar na próxima Copa do Mundo. Vamos chegar aqui, meu filho, ó, vamos lá. Casemiro no meio, junto de Bruno Guimarães que também vinha sendo muito cobrado por não estar atuando em nível Newcastle na seleção brasileira. Só que hoje foi totalmente diferente e você vai me entender mais pra frente, tá? A gente vai aqui para o quarteto da frente, fechando aqui com Estevão na ponta direita, Estevão que hoje, nossa, jogou muita bola. O Rodrigo também, que destruiu, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Vinícius Júnior também, que depois que separou da Virgínia, melhorou e quando tava com ela, tava muito bom também. Enfim, vamos lá então. O que acontece? Essa aqui foi a Coreia do Sul e eles atuaram com os nomes, né, em Hangul. Hangul basicamente são os nomes oficiais, o alfabeto oficial do país deles. Basicamente a FIFA não deixava com que isso acontecesse em partidas oficiais, então foi isso meio que um tabu histórico para a Coreia do Sul, que estava comemorando aquele evento, né, a semana de feriado, em que a alfabetização Hangul estava sendo comemorada no país, então eles conseguiram meio que ter esse aval neste amistoso e é claro, dificultou muito para os narradores, mas é isso aí, né? Vida que segue e o jogo foi transmitido, meu filho, da mesma forma, tá? Continuando sobre o jogo, no primeiro tempo, um Brasil que foi totalmente à frente, né? A gente vê um Brasil extremamente ofensivo dentro de campo, um time que tentava encaixar seus blocos frente a uma Coreia do Sul que também compactava muito bem, mas quem teve mais destrinchamento frente à seleção brasileira foi a Coreia do Sul, que começou muito bem, fechava e quando tinha oportunidade ia para cima do Brasil. O Brasil teve um pouco de dificuldade nos primeiros minutos, mas aos poucos o físico do Brasil foi melhor frente ao da Coreia do Sul. E cara, isso prova o tanto que o Brasil também está preparado fisicamente frente a outras seleções de outros países, né? O Brasil que tem um físico forte, um físico bom e que tem um estilo muito intenso e competitivo, muito por conta que, claro, a maioria dos jogadores estão na Europa e na Europa precisa-se de ter jogadores nesse estilo, um estilo mais forte, um estilo mais opressor dentro de campo, contra a Coreia do Sul, que estava com dificuldade demais depois que passou boa parte ali do primeiro tempo. E claro, isso resultou também no gol da equipe do Brasil, que foi com um passe sensacional de Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, que neste momento, como eu falei para vocês, veio demonstrando, pelo menos nesse jogo, que estava muito bem dentro de campo, um cara que a gente sabe da qualidade. Eu venho falando muito aqui para vocês, o Bruno Guimarães tem muita gente que subestima ele por no Newcastle ele jogar muito bem, mas na seleção brasileira o cara ir mal. Só que é um cara que tem uma constância tão grande, tão absurda, que em qualquer momento ele estaria indo muito bem na seleção brasileira. Esse jogo foi a prova de que a gente precisa desse cara no Brasil. Mas é contra a Coreia do Sul, mas não sei o que, mas ele apareceu. Ele apareceu no momento que precisava. Quando a gente precisava do Bruno Guimarães, ele estava presente no momento, deu um passe absurdo, jogou muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É um cara que ajuda muito nessa recomposição defensiva e também na composição criativa e ofensiva da seleção brasileira. E claro, a gente tem que falar também de Estevão, que fez esse primeiro gol, né? E eu vou estar colocando aqui para vocês. Eu não vou, né, abrir o vídeo não, mas aqui, ó, vamos lá. Rodrigo vem pela ponta, entrando por dentro, né, um jogo que o Rodrigo fez muito isso. E aqui a gente vê o espaçamento, né, que estava muito compactado. Era um 4-3-3, né, em momentos que a Coreia ficava, mas também num 5-4-1. Mas aqui você vê
que tem essa borda, esse espaço no meio, que tá aqui o Bruno Guimarães e o Matheus Cunha. E aí o Rodrigo, nesse movimento, percebe que o Bruno Guimarães está livre, então ele faz o passe para o Bruno Guimarães. E aqui, nesse momento, você já vê que está totalmente desencaixada essa marcação da Coreia do Sul. E é nesse momento que o Estevão, ele tem uma noção tática muito forte. E ele percebe a movimentação que ele tem que fazer para conseguir fazer o gol. Tanto que passa-se à frente, o Bruno Guimarães domina a bola e olha a mãozinha aqui do Estevão. Ele já faz o sinal para o Bruno Guimarães fazer o passe e ele infiltrar atrás, fazer o famoso facão, fazer a movimentação para conseguir fazer o gol. Estevão faz o posicionamento com a mão, Bruno Guimarães percebe, dá um passe sensacional e ó, 1-0 para o Brasil, gol do Estevão. Estevão que quando veste essa camisa parece que nem sente a pressão, parece que está em qualquer outro clube, o moleque tem muito potencial. Simplesmente foi um absurdo. O Estevão é um jogador absurdo, ele demonstra essa qualidade técnica de muito tempo, não só no Brasil, como também no Chelsea, também no Palmeiras, quando estava aqui no Brasil. A gente sabe que é um jogador que tem potencial e pode ser sim um futuro camisa 10. Ah, mas e o Rodrigo? O Rodrigo joga muita bola também, irmão. A gente não pode deixar de falar aqui. Se não for o Estevão que for o camisa 10 futuro da seleção brasileira, é o Rodrigo que teve com a camisa 10 nesse momento. Não dá pra gente duvidar, mas é aquele negócio, vamos ver conforme que for acontecendo, mas o Estevão é um grande potencial para ter essa camisa 10, mesmo que seja ponta, não tenha a função de camisa 10 necessariamente. E aí, depois disso, logo aos 17 minutos, fizeram um cruzamento pro Casemiro que fez um gol de cabeça, só que o gol acabou infelizmente sendo anulado, não valeu. Então ia ser provavelmente 6-0, contando com esse gol aqui também do Casemiro, que infelizmente foi anulado, ele caído aqui de bunda, meu querido, situação complicada. E meu amigo, o Brasil depois disso aí foi cada vez indo mais pra cima. A Coreia do Sul, como eu disse pra vocês, no físico não tava aguentando a seleção brasileira, tinha passado ali os 20, 30 minutos, já não tava aguentando mais, e nas oportunidades que teve, o Brasil foi chegando, e quem aproveitou foi o Rodrigo, fazendo 2-0, um baita de um golaço. Rodrigo, meu amigo, que vem jogando muita bola, é um cara que a gente diz que é muito subestimado pelo que faz no Real Madrid, por conta às vezes da falta de gol que tem naquela equipe merengue, que querendo ou não, para uma equipe daquele porte, daquele tamanho, necessita-se disso, mas da mesma forma, ele compensa isso em volume de jogo, ele compensa essa falta de gols em criação, em dribles. O que o Rodrigo fez hoje, fazendo seus gols, fazendo seus dribles, é a prova de que tem talento, que é um jogador que tem que ser mais utilizado não só na seleção brasileira, que a gente depende muito dele também, como no Real Madrid, que tem o seu talento. Então não é um cara que a gente pode simplesmente desprezar e falar, não, porque ele não faz gol no Real Madrid, que ele não pode estar na seleção brasileira. A gente tem que falar isso também do Neymar, porque o Neymar também é muito importante. Mas o Rodrigo hoje demonstrou sua importância sim na seleção brasileira. E vamos mostrar o gol aqui pra vocês, meu filho, ó. Aqui, ó, o jogo estava 1-0, né, como a gente já sabe. O Brasil vai tocando a bola, achando os passes. Gabriel Magalhães acha o Vinícius Júnior aqui na ponta. E aqui a gente já vê o Rodrigo meio que, se eu não me engano é ele aqui, ó, afundado já dentro da área. E olha essa jogada, o Vini acha o passe, o Rodrigo faz o movimento para enganar o zagueiro já ir marcar ele no bote, para tentar achar que ele já vai pegar a bola direto. Só que ele faz o corta-luz. E aqui o zagueiro já fica todo bobo, não sabe o que mais faz, ó. Ali, ó. Neste momento, já vem a troca de passe, que é o Casemiro. Toca a bola, já bagunça o zagueiro. E o Rodrigo, a gente sabe da qualidade dele no drible. Esse aqui é ele no 1 contra 1. Passar um pouquinho mais pra frente ali, ó. O zagueiro já achou que ele ia chutar direto, driblou. Depois chuta. E que golaço. Rodrigo aproveitando sua oportunidade, e a gente sabe da qualidade desse jogador. O talento fala alto. Um jogador que tem qualidade, tem talento. E sem ele na seleção brasileira, nós não somos porcaria nenhuma. É um jogador que tem qualidade, é um jogador que é muito subestimado, mas que quando a gente vê é um fantasma. Um cara que a gente não vê dentro de campo, mas que quando precisa ele aparece. Esse é o Rodrigo. Enfim, vamos continuar aqui então. E aí vai pro intervalo, né? 2 gols, 2-0, o Estevão e o Rodrigo, e um Brasil que já vinha muito superior dentro de campo. E aí a gente vai pro segundo tempo, e aí deu nem tempo de entrar no jogo. Assim, não deu tempo da gente começar a falar sobre o jogo, que o Brasil já vai lá, mete o 3-0, de novo com quem? Estevão.
Não tem jeito, o cara aparece a todo momento. Foi um erro, obviamente, de interceptação muito da equipe da Coreia do Sul, que não sei o que aconteceu, depois que tomaram os gols, se perderam dentro de campo totalmente. Mas enfim, vamos continuar aqui. Tocar a bola atrás, né? Aquele comecinho de jogo de segundo tempo. E olha aqui, olha o erro. O zagueirão escorrega. E o Estevão, meu amigo, você não pode bobear. Já pegou a bola, saiu na correria, veio cara a cara com o goleiro, chuta no cantinho, 2-0. O Estevão, cara, é incrível a gente não falar desse jogador, a gente falar, na verdade, desse jogador, porque não só a qualidade dele que ele demonstra dentro de campo prova o talento que ele tem, o tanto que ele joga bola dentro de campo, mas também como essa camisa da seleção brasileira, para ele, parece que não pesa nada. A maioria dos jogos em que ele esteve, ele participou direto de gols, ele fez muito drible, ele foi o cara da seleção, tecnicamente falando. É um cara que, assim, a gente não pode falar que ele não vai estar na próxima Copa do Mundo. A gente não pode não contar, a gente tem que contar com esse cara. Porque é um cara que traz muito volume de jogo, não só isso, como também traz a qualidade. É aquele cara que, se não fizer o gol na partida, se não tiver importante, ainda assim ele vai achar um passe, ainda assim é o cara que vai distribuir a bola lá na frente, é um cara que tem importância nessa seleção e que de fato vai estar nessa Copa do Mundo de 2026, tá? Enfim, e aí a gente continua, e pouco tempo depois, 2 minutinhos exatamente para se dizer, o Brasil já faz o 4-0 e de novo com quem? Com o subestimado Rodrigo. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Brasil já chega no ataque, olha o Vini de centroavante. A gente percebe também essa movimentação do Brasil, né? Que era o Rodrigo às vezes aparecendo na ponta, entrando por dentro, o Vini por dentro e já entrando por fora. É um Brasil que tem muita movimentação no ataque e também tem é um time, assim, no geral, de muita movimentação. O Ancelotti, ele colocou um estilo de jogo muito intenso, mas que propõe aos jogadores liberdade dentro de campo. Então a gente vai ver ponta flutuando por dentro, a gente vai ver centroavante flutuando por fora, vai ver lateral flutuando por dentro, vai ver zagueiro flutuando por dentro e por fora. Então é um time que tem liberdade, mas que os jogadores têm consciência do que fazem dentro de campo. O exemplo é, se o lateral for por dentro, o zagueiro já tem noção de que vai ter que recompor aquela lateral para ajudar na marcação. Por exemplo, um ponta foi para dentro, o centroavante já vai ter que ter noção de que vai ter que ir para aquela área que o ponta saiu para recompor em questão defensiva ou em volume de jogo. Então é uma seleção que tem muita noção disso. É um Ancelotti que mudou essa seleção da água para o vinho e colocou esse entendimento nos jogadores. Vocês podem ter a liberdade dentro de campo, mas vocês têm que ter noção de que fez um movimento cá, vai ter que voltar para lá, vai ter que recompor defensivamente, vai ter que recompor numericamente falando. Mas enfim, continuando aqui, o Vini tá lá na centroavância, como a gente está vendo essa movimentação, já viu o Rodrigo ali do outro lado e, meu amigo, veio a oportunidade, tá lá, 4-0 para a equipe da seleção brasileira, que está jogando muita bola, a gente sabe, né, contra a Coreia do Sul, e como eu já vim dizendo para vocês, é uma seleção que o Ancelotti, esse senhorzinho aqui, mudou demais a seleção, ajudou demais ela a estar se engrenando depois que sai do Dorival Júnior. Ele começa a ter um bom trabalho e esse trabalho que ele vem fazendo é a prova de que ele é o melhor técnico do mundo. Não à toa esteve em Real Madrid, não à toa esteve em Milan, não à toa esteve nos melhores clubes do mundo e hoje está à frente no cargo da seleção brasileira fazendo o que está fazendo. Ah, mas é a Coreia do Sul, mas todos os adversários que ele vem enfrentando tem bons jogos, é um time muito intenso, é um estilo que ele está adotando e que está dando muito certo, tá bom? Então, teve substituições, né? Entrou Richarlison, Lucas Paquetá, Paulo Henrique, André, entrou muita gente também pro lado de lá, até porque é amistoso e você sabe como é que é, os caras vão descansar, vão poupar também pro próximo jogo que, acredite se quiser, vai ser um jogo muito difícil porque o Japão não é seleção fácil. O Japão vem evoluindo também de muito tempo, é uma seleção que a longo prazo vem fazendo investimentos e que estão trazendo resultados, estão trazendo colheitas, não à toa, empataram com o Paraguai no último jogo aí em 2-2. Enfim, teve a entrada do Paulo Henrique também, na lateral direita do Vasco, fez sua estreia, isso aqui foi muito bacana e entrou até muito bem por sinal, tá? Teve alguns lances, teve alguns momentos ali, claro, não acabou sendo em gol. E também outra curiosidade que a gente teve nessa partida é que foi um recorde que aconteceu. O Estevão se tornou o jogador mais jovem, tá? Mais jovem assim, de todos os tempos, a marcar pelo menos 2 gols em uma mesma partida pela seleção brasileira. E ele bateu o recorde do Coutinho com 17 anos, lá em 1961,
do Brasil contra a equipe do Paraguai. Então, um recorde interessantíssimo, um trio que, pelo que parece, está se encaixando, vem fazendo suas boas partidas e é um trio que vai estar na Copa do Mundo. Isso eu tenho certeza para vocês, a gente pode ter certeza. São os homens de confiança da seleção brasileira de Carlo Ancelotti: Vinícius Júnior, Estevão e Rodrigo. E vai ter mais um cara que vai complementar aqui, que é o Neymar, porque tem muita gente que ainda acha que o Neymar não vai para essa seleção, mas eu posso te dizer, eu tenho certeza absoluta que vai estar sim na seleção. O Ancelotti, ele diz muito em entrevista isso, que tá mais esperando o Neymar estar bem fisicamente, porque ele sabe, não precisa de fazer teste, o Neymar tem qualidades técnicas excelentes e ele vai se encaixar nessa seleção, ele já se entende muito bem nessa seleção. Então agora é esperar o Neymar estar bem fisicamente para conseguir fazer esse projeto dar muito certo. E aí, cara, pra gente finalizar a partida, né? O Brasil em lançamento, nessa questão de transição, o Brasil também é excelente, sabe se encaixar muito bem. O Matheus Cunha, que tá aqui atrás, acha o Vinícius Júnior fazendo essa transição, manda um belo de um passe. E o Vini Júnior, né, nos momentos de Virgínia, né, que tá fazendo ele atuar muito bem dentro de campo, vai arrancando, quase perde o gol, tá? Ali, ó, escorrega, mas conseguiu brocar 5-0 para a seleção brasileira, um Brasil que jogou muito bem dentro de campo, com o Vini Júnior também tendo seu protagonismo depois de toda aquela situação que ocorreu, né? Mas enfim, esse é o resumo do jogo. Se você tiver gostado, já comenta aqui sua opinião, o que você achou da minha análise. Você pode falar a verdade. Se tivesse sido uma bosta, você comenta. Se tivesse sido boa, você também comenta e já segue para mais análises. Primeira das várias que vamos ter aqui nesse perfil de Brasileirão, do máximo que a gente conseguir fazer possível, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto e valeu, é nóis.